nós nesta noite, amém? Glória a Deus. O tema da nossa palavra de hoje é: o fruto do amor é a obediência. Repitam comigo: o fruto do amor é a obediência. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João 14, 21. Aleluia. João capítulo 14, verso 21 apenas. É o texto que vai nos dar base para o nosso compartilhar de hoje. Texto precioso. Nós vamos citar alguns outros textos, mas apenas como muitas vezes Deus coloca alguns versos que vêm do Espírito no meu coração, eu acabo colocando, mas o texto que vai nos dar base, nós vamos falar ele muitas vezes, é esse versículo, que eu gostaria que você decorasse ele. Esse versículo é poderoso. Todos acharam? Amém. Quem achou, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nem vou perguntar do misericórdia, porque se você não achou, você pode ler aí no telão, em nome de Jesus. O texto diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Será que nós podemos ler juntos esse versículo poderoso? No 3, vamos lá, 1, 2, 3. Quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me darei a ele. Aleluia, que texto poderoso. Quem disse essas palavras foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele que disse isso. E esse texto, a partir desse texto, nós vamos compartilhar uma palavra que eu tenho certeza Deus falará muito poderosamente aos nossos corações. Irmãos, nós vivemos em um tempo de total independência, né? Ninguém quer ficar refém, podemos dizer assim, de ninguém. E essa palavra mandamento muitas vezes causa um bloqueio na mente das pessoas, porque ninguém quer ser mandado por ninguém. Não, mandou? Quando a pessoa não tem um coração para Deus, qualquer coisa é motivo de ela achar ruim. Por exemplo, se eu não for uma pessoa que tem um coração para Deus e a minha esposa pede para mim pegar um copo, eu vou falar: você está mandando em mim por quê? Vai você. Você só pode mandar, não estou dizendo que isso acontece, tá, irmão? Estou dando um exemplo porque muitas vezes acontece. Por quê? Porque nos nossos dias, esse negócio de ser mandado por alguém é muito complicado. Vou repetir, lá em casa isso não acontece, porque nós não mandamos não. E vocês vão ver que aquele que ama, o fruto do amor é a obediência. Então, percebam, muitas vezes quando a pessoa começa a pensar: não, ninguém manda em mim. E é isso que o diabo quer colocar na nossa mente, que ninguém manda em você. Só que a palavra de Deus diz aqui no texto que nós lemos, que aquele que tem o mandamento do Senhor e o guarda, esse é quem o ama. Então, nós vamos ver hoje muitas vezes que algumas palavras acabam criando um bloqueio na nossa mente, e outras palavras parece que querem nos levar para um caminho errado. Às vezes parece que o não pode ou é proibido é algo que nos incita a fazer exatamente aquilo que não é permitido, não é? Você fala que não pode, aí é que a criança quer fazer. E tem muito adulto que parece criança, né? Sabe que não pode, mas por que não pode? Não importa, Deus falou que não pode, não pode. Mas você quer, por quê? Por causa que isso já foi colocado na nossa mente e a gente muitas vezes não percebe que na verdade essa geração da independência é totalmente fora do padrão de Deus, porque Deus nos criou para ser dependentes dele. E quando nós vivemos essa independência, nós iremos sofrer muito. A pessoa que quer viver independente, ela vai sofrer. Nós dependemos uns dos outros. E muitas vezes nós vamos ter que encarar que Deus, Ele tem algo totalmente diferente para nós do que aquilo que é a nossa vontade. Por isso que nós temos que amar o Senhor acima de todas as coisas, amém? Glória a Deus. E muitas vezes quando nós nos deparamos com alguns detalhes daquilo que Jesus disse, e esse texto que nós lemos foi o Senhor quem disse, como eu disse já anteriormente, essas palavras de Jesus nos chocam. Quantos aqui já ficaram chocados com algo que ouviu Jesus dizer na Bíblia? Amém. Só eu? Jesus. Ou eu sou muito chocado, ou os irmãos não estão lendo a Bíblia? Quantos aqui já ficaram chocados? Por exemplo, se Jesus pega e fala para você que você deve perder a sua vida, isso não te choca? A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei chocado. Como assim perder minha vida? Estou tão novo, vou deixar de fazer as coisas que eu gosto de fazer.
Então, às vezes as palavras do Senhor acabam fazendo com que, se você não tem revelação e se você não busca viver a vontade de Deus, que aquilo cria um bloqueio e você fala, não, isso aí não é isso que eu quero para a minha vida não. Mas uma coisa que nós precisamos ter em mente é que o nosso Deus é um Deus recompensador. O nosso Deus é um Deus galardoador. O nosso Deus, Ele gosta muito de recompensar aquilo que os seus filhos fazem. E por que o nosso Deus é um Deus recompensador? Porque a palavra de Deus diz que Ele é justo. Então, se você fizer coisas boas, é impossível você receber coisas ruins. E eu quero dizer que não é coisas boas na sua ótica e nem coisas ruins na sua ótica, porque nós muitas vezes não conseguimos enxergar uma circunstância da maneira que Deus enxerga, e aí nós achamos que aquilo é muito ruim, mas na verdade Deus está abrindo uma porta muito mais excelente que você nem imagina. O nosso Deus é justo. Assim como a desobediência gera castigo, a obediência sempre vai trazer recompensa. Quantos gostam de recompensa aqui? Amém. Glória a Deus. Eu sempre gostei dessas brincadeiras de competir e ganhar algo. Sempre fui muito competitivo. Eu sempre gostei de ganhar, não gosto de perder. Então, mas entenda, nós não somos caçadores de recompensa. Nós não servimos a Deus pensando na recompensa. Porque se você tiver esse pensamento, você vai ver uma vida derrotada também. Mas, quando nós temos o Senhor da recompensa, as recompensas caem para segundo plano. Amém? Amém? Glória a Deus. Quando nós entendemos que muito mais importante que a recompensa é mais ou menos o mesmo princípio da Ferrari que o Davi disse. Quem quer? Você quer ser quem? Quem ganha a Ferrari? Você pensa, ganhar a Ferrari é bacana. Mas imagine o dinheiro que o cara que tem a Ferrari. Quanto dinheiro esse cara tem para te dar uma Ferrari? Então, é melhor você estar perto do Deus que tem tudo, ou é melhor você ganhar só alguma coisa que vai te alegrar naquele momento? É claro que é melhor nós estarmos do lado de Deus que tem tudo. É claro que nós não vamos deixar de ser recompensados, mas entenda, a recompensa sempre tem que estar em segundo plano na nossa vida. Melhor do que a recompensa é estarmos juntos com o Senhor da recompensa. O que o Senhor disse? Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas muitas vezes nós somos muito materiais, ficamos muito preocupados com essas coisas. Nós estamos em crise, o feijão está... E aí, está muito caro, e todo mundo só fala do feijão. Eu já estou até sem vontade de comer feijão, porque está tão caro que é um desperdício comer o feijão. Mas por que nós estamos tão preocupados com essas coisas? O que Jesus disse? E os discípulos também se preocupavam com essas coisas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Não andeis ansiosos com o feijão que vocês precisam comer. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e todo feijão vai ser acrescentado. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Jesus disse o que para eles? Não se preocupar, de se preocupar com isso. Às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas materiais que nós deixamos de desfrutar do melhor de Deus. Deus, Ele vai dar no momento certo. A palavra de Deus diz, nunca foi visto, o salmista diz, eu nunca vi um justo mendigar o pão, nunca vi um justo ser desamparado por Deus. Então, percebam que nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque Ele vai sempre nos recompensar. Como eu disse, nossa mente está treinada para quê? Para rejeitar algumas palavras, como a palavra mandamento, como a palavra, como eu disse aqui do texto que eu disse como exemplo no começo, quando Jesus diz, aquele que perder a sua vida por amor de mim, aí você fala, não, perder eu não quero. Quando fala em perder, quem gosta de perder aqui? Ninguém? Quem gosta de ganhar? Amém. Aleluia. E aí quando você ouve Jesus falar, aquele que perder a sua vida por amor de mim, a pessoa fala, não, perder não. Eu me lembro uma vez, eu estava evangelizando um amigo meu. Eu falei, você precisa de Jesus para mudar a sua vida. Ele estava com uma vida totalmente destruída. Ele falou, não, Paulo, mas eu preciso deixar muita coisa para trás. Então eu falei, Jesus, muita coisa o quê? Falei para mim, né? Porque cada um tem a sua escolha. Mas olha o que Jesus diz, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Mas a nossa mente fica bloqueada no perder. Ah não, ser crente tem que pagar o preço. Ah não, ser auxiliar de uma célula, um líder, eu vou perder muita coisa. Mas como é isso? O que Jesus está dizendo? Que aquele que perder vai achar. Aleluia. Nós nem paramos para pensar no achar, nós já estamos pensando em perder. Mas na verdade o perder para Cristo sempre vai ser um ganho para nós. Se você perder para Deus é ganho. Fala para o seu irmão, se você perder para Cristo é ganho.
Aleluia. A maioria das pessoas ficam preocupadas. Eu vou dar minha vida para Jesus e agora? Eu não vou ter mais vida? A melhor coisa é se de fato você não tiver mais vida, porque o Senhor tem a vida eterna para nós. Aleluia. Irmãos, quando eu olho para trás, a única coisa que me vem na minha mente é: por que eu não perdi a minha vida antes? Só isso que eu penso. Por que eu não perdi antes? Por que eu lutei tanto para ter minha vida? Quando na verdade perder a vida é a melhor coisa que pode nos acontecer. Porque aquele que de fato perder a sua vida vai achá-la. Porque nós só temos vida de verdade se nós estivermos com Cristo. Fora de Cristo não há vida. Então não fica lutando pela sua vida não. Entrega tudo ao Senhor. O que a palavra diz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ou seja, morre logo. Entrega. Uma pessoa que entrega tudo ao Senhor, o Senhor fará tudo por ela. E aí vem o nosso texto base, que diz que aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Sobre o que esse versículo está nos falando, irmãos? Está nos falando sobre o quê? Sobre uma recompensa. Está falando de uma manifestação de Jesus na nossa vida, gerada por uma atitude nossa. Olha que poderoso. O Senhor está dizendo que se você guardar os mandamentos, você é aquele que ama Ele. E se alguém me amar, será amado de meu Pai, e também eu o amarei e me manifestarei a Ele. Existe uma recompensa para aquele que guardar os mandamentos do Senhor. Ele será amado. Irmãos, esse versículo é precioso. Ele fala que nós seremos amados pelo Filho, pelo Pai, e o Espírito Santo de Deus vai se manifestar na nossa vida. Olha só que precioso. O Pai vai amar, eu também vou amar, e vai haver um mover de Deus na sua vida. Isso é precioso. Mas só que antes da recompensa, da manifestação e de ser amado por Deus, existe uma palavra aqui, a palavra mandamentos. E aí nós chegamos no reino de Deus, não querendo ser mandado por ninguém, totalmente independente. Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, faço o que eu quero da minha vida. Já sou maior, já trabalho, já sou menor, mas eu já entendi que eu posso todas as coisas. E aí você vem para Deus pensando dessa forma. E aí a palavra de Deus diz que você precisa guardar os mandamentos do Senhor. Foi por causa da independência, dessa maldita independência pregada no mundo, que o mundo tem cada vez mais se perdido. Lúcifer caiu porque queria ser independente. Ele achou que ele poderia ser igual a Deus. Ele achou que ele poderia fazer as coisas sozinho. Irmão, não tente fazer nada sozinho. Quantos aqui gostam de passear? Amém. Quantos aqui gostam de jogar bola? Amém. Tem um menino aqui, amém. Gosta muito, quase pula quando vai jogar bola. Agora as irmãs, ou o irmão que não gosta de jogar bola, pensa numa coisa que você gosta muito de fazer aí. Não vale dormir, tá? Primeiro porque dormir é um desperdício de vida, né? Ah, verdade? Eu não gosto de dormir, irmãos. Então, tô brincando, é claro, não é um desperdício. Nós precisamos. Mas por que eu falo isso? Porque quando você dorme, o cara que dorme 12 horas por dia, no mínimo ele perdeu 4 horas da vida dele, todo dia, que ele podia estar fazendo alguma coisa. É ou não é? Vocês não pararam para pensar nisso, né? Eu fiquei pensando. Eu sei que tem uns irmãos aí, umas irmãs que estão tipo urso, né? Hiberna, se pudesse, mas está perdendo tempo, irmãos. Os estudiosos dizem que 8 horas é o suficiente para recarregar a bateria do seu celular. É que tem umas baterias que estão meio viciadas já, né? Não carrega mais de jeito nenhum, né? Tem que estar toda hora conectado. Eu acho que eu durmo um pouco porque, sabe aquela pessoa que deixa sempre o celular ligado no carregador? Eu sou assim, meu carregador é os ônibus, quando eu tenho sorte de pegar sentado. Já me carrega um pouquinho lá, aí já consigo ficar sem dormir. Mas irmão, perceba o que eu quero falar. Tudo que nós gostamos de fazer, eu gosto de fazer alguma coisa, vamos lá. Dormir. Alguém precisa mandar você dormir? Não. Alguém precisa mandar o Cláudio jogar bola? Não. Pelo contrário, às vezes tem que falar, dá uma segurada aí, não joga não. Calma, você já não está tão novo. Alguém precisa mandar, e um negócio que me deixa em crise, o Pablo e o Lucas correr atrás de pipa?
não, pelo contrário, é só Jesus na minha vida. Chega nas férias, meu Deus do céu, a gente já fica mal já, porque é só Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso? Aqui tem um grande segredo, irmãos. Quando nós amamos fazer alguma coisa, isso não é um peso para nós. Quando nós amamos fazer alguma coisa, e se nós amarmos os mandamentos do Senhor, isso não vai ser um peso para nós. Obedecer ao Senhor não será nunca um peso quando você ama Ele. Quando você ama o Senhor, tudo que Ele faz, pega um copo de água para mim. Lógico que eu pego, Senhor. O Senhor quer sua água? Quer gelada? Quer com gelo? Quer com limão? Por quê? Porque você ama. Agora, quando você não ama, pega água, pega vai você não tem mão? Mas quando nós amamos, nós queremos fazer. Você até pergunta, mas você não quer água? Não? Tem certeza? Já bebeu água hoje? Por quê? Porque você ama agradar. E assim, irmãos, se nós amarmos os mandamentos do Senhor, se eu e você amarmos os mandamentos do Senhor, eu vou ter prazer em cumprir os mandamentos. E como nós falamos aqui do texto de João 14, 21, existe uma recompensa para quem ama os mandamentos do Senhor. Qual é a recompensa? Qual é a recompensa daquele que ama os mandamentos do Senhor? Será? Amado. E por que nós vamos ser amados? Porque o nosso Deus é amor. Como que Deus se manifestou para nós? Através do amor. O que a Bíblia diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho como prova de amor. Então o Senhor nos ama tanto que Ele sempre, se você guardar os mandamentos dEle, Ele vai te amar. Isso é precioso. Qual é o primeiro mandamento, Senhor? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento? E ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor tem que ser baseado e fundamentado numa única coisa: amor. Se nós não amarmos, não adianta. Se não houver amor, como diz a palavra de Deus, de nada vale. Quando nós amamos a Deus, sabe o que nós recebemos de recompensa? Amor. Entenda isso. Deus, Ele nos amou e nós podemos amar Ele por isso. Nós só podemos amar o Senhor porque primeiro Ele nos amou. É o que a Bíblia diz. Você só pode amar a Deus porque você foi amado primeiro. Ninguém aqui amou Deus primeiro e Deus falou: me senti muito amado por Ele, vou amar também. Não, se você está aqui é porque Deus te amou primeiro. Deus amou primeiro. Não fomos nós que amamos o Senhor, não. Ele nos amou. Se você tem os mandamentos de Jesus hoje, é porque um dia Ele já te amou. Você vai cumprir ou não os mandamentos? Aí já é você com Deus. Mas saiba, você é amado do Senhor. Então, com o amor que você recebeu, olha só, isso é poderoso. Você pode amar. A partir do momento que você se sente amado, você tem todas as ferramentas necessárias para dar uma resposta para Deus em amor. Então é assim: Deus me ama e eu me sinto amado por Deus. Aí o que eu vou fazer? Vou amar a Deus. E aí, porque Deus percebe que eu retribuí o amor, o que Deus vai fazer? Vai me amar mais. E aí eu me sinto mais amado por Deus, o que eu vou fazer? Vou amar Deus mais ainda. E aí Deus vai perceber que eu amo mais, o que Deus vai fazer? Vai me amar mais. Irmão, isso é poderoso. Quanto mais você amar a Deus, mais você será amado por Ele. E Ele vai se manifestar a você. Isso é poderoso, irmão. Ame a Deus. Quando Deus percebe que você retribuiu o amor que Ele te deu, Ele sempre vai te mandar mais amor. Ele percebeu que eu amo, Ele retribuiu o amor, eu vou amar mais. E tome mais uma porção de amor. É assim que o Senhor faz. Aí você ama mais porque percebeu que é amado. Você precisava de algo, o Senhor te deu. Você falou: nossa, e muitas vezes o Senhor nos supre no momento certo. Nossa, Deus me ama mesmo, eu vou amar o Senhor. E aí você vai para Deus, e aí Deus fala: nossa, Ele percebeu que eu amo Ele, eu vou dar mais um pouco de amor para Ele. Irmãos, isso aí vai gerar algo poderoso na nossa vida. Então ame a Deus, sabe por quê? Porque Ele já te amou. Aleluia, glória a Deus. Comece a imaginar isso, irmãos. Quanto mais você amar a Deus, mais você será amado por Ele. Quanto mais eu der, mais eu recebo. Olha só, quanto mais você perder, mais você vai ganhar. Quanto mais você perder, mais você vai ganhar. Quanto mais você perder, mais você vai ganhar. Então perca todos os dias para o Senhor, porque isso significa vitória. Amém?
O amor do Senhor, a palavra de Deus diz que é muito grande, que é impossível de nós compreendermos o amor de Deus. Efésios 3, do 16 ao 19 diz assim: ora, para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Não há nada mais maravilhoso do que nós sermos amados pelo Senhor e amarmos a Ele. Isso não pode ser um peso. Servir a Deus deve ser por amor. Quando nós estamos aqui por um peso, não, eu preciso ir para a igreja, porque se eu não for para a igreja, eu fiquei sabendo que eu vou ficar 7 vezes pior do que eu era. E aí na verdade você não serve a Deus porque você ama Ele. Não, você serve porque você tem medo do que você pode se tornar. Você fala, nossa, eu já era ruim, imagina 7 vezes mais. E aí depois pior, eu vou para o inferno. E aí a pessoa serve a Deus pensando, não, se eu não servir a Deus eu vou perder meu emprego, meu carro vai ser roubado. Você não serve a Deus porque você ama, você serve a Deus porque você tem medo das consequências de não servir. Irmão, não importa, ame a Deus, independente daquilo que aconteça. Aleluia. É isso que o Senhor tem em nós amemos Ele acima de todas as coisas. Não pode ser um peso. Deus não nos chamou para nos deixar pesado. O jugo do pecado do mundo nos deixa pesado, mas o Senhor diz lá em Mateus 11, 28 ao 30, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Não há peso em servir ao Senhor. Se há peso, se você se sente pesado em estar aqui, em estar na célula, saiba, você está carregando um fardo que não é do Senhor. Não pode ter peso em servir ao Senhor. Muitas vezes eu fico pensando, e às vezes eu vejo que as pessoas se preocupam muito comigo, e eu agradeço a Deus por isso. Pô, tem que tomar cuidado, tá tudo bem, não sei o que. Irmão, não há peso nenhum para a minha obra de Deus. Pelo contrário, eu amo. Eu estaria pesado se eu não estivesse fazendo a obra de Deus. Eu entendi que o Senhor me ama, e eu quero amar Ele cada vez mais, e eu quero ser amado por Ele cada vez mais. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos entender alguns princípios da palavra de Deus. Um dos princípios fundamentais dentro daquilo que nós estamos compartilhando hoje. Entenda isso. É impossível nós sermos amados pelo Senhor de longe. Deus não te ama de longe. Deus nos ama de perto. Glória a Deus. Seria impossível nós sermos amados pelo Senhor de longe. Alguém consegue? Você consegue se sentir amado por alguém de longe? A pessoa fala que te ama, nunca quer estar perto de você, isso é amor? É impossível. Deus te ama de perto. Ele quer estar perto de você. Foi isso que Ele fez. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, para mostrar que o Senhor nos ama tanto, ao ponto de se humilhar, se esvaziar e ser um como nós. Imagina, você já parou para imaginar? Deus é Deus poderoso, Criador de todas as coisas, e por amor, quem aqui por amor aceitaria ser humilhado? Quem aqui por amor aceitaria virar um animal? O nosso Deus, por amor, aceitou ser um ser humano, limitado, falho, fraco muitas vezes. Por quê? Para demonstrar que Ele nos ama e o amor dele é de perto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentir esse amor agora, queimando dentro do seu coração. Deus te ama de perto. Deus não nos ama de longe. E o outro princípio muito parecido com esse: é impossível você amar a Deus de longe. Deus não te ama de longe, e é impossível você dizer que ama a Deus de longe. Eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas e aí, quando você está perto de Deus? Nunca. Que amor é esse? Não, eu sei que Deus, você pode até saber que Deus é amor, mas se você está longe dele, é porque você não está retribuindo a esse amor. É necessário estar perto de Deus para amá-lo. Não dá para amar de longe. Porque muitas vezes por isso que nós nos preocupamos com as pessoas, quando as pessoas faltam no culto, faltam na célula, aí o líder liga, manda mensagem. Porque, irmãos, nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Não dá para amar Ele de longe. Você tem que estar perto dele para mostrar o seu amor por Ele. Mas é só para cumprir um protocolo? Não, é porque quando nós estamos juntos, o amor do Senhor é tão grande que Ele se manifestará a nós. Amém? Glória a Deus. Para amá-lo,
a Deus, nós precisamos estar perto. Amém? Fala para o seu irmão, não dá para amar Deus de longe. Glória a Deus. E é muito interessante quando nós paramos para analisar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí nós vemos nesse texto que nós lemos, nesse versículo, duas palavras preciosas. Eu gosto muito de procurar algum significado das palavras. E nesse texto existem duas palavras que a tradução ou o que elas significam é muito precioso. E eu gostaria de falar sobre essas palavras. A primeira palavra é aquele. Na tradução que eu li para os irmãos, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O que significa essa palavra aquele? A palavra aquele significa coisa ou pessoa que está distante de quem fala e distante da pessoa a quem se fala. Vou repetir. Aquele significa coisa ou pessoa que está distante de quem fala, distante de quem fala e distante da pessoa a quem se fala. É aquele, está longe. Certo? Os irmãos compreenderam? Sim. Então, Jesus estava falando para os discípulos, mas não estava falando apenas dos discípulos. Ele estava falando de modo genérico. Aquele, qualquer pessoa que tem os mandamentos e os guarda. Qualquer pessoa. E a segunda palavra que eu queria compartilhar com os irmãos é a palavra esse. Quantos aqui sabem o que significa a palavra esse? Vocês sabem o que significa? Difícil, né? A gente é pego de surpresa, né? Esse é esse, né? Não, tem um significado precioso também. Esse designa coisa ou pessoa que está distante de quem fala, porém próximo à pessoa a quem se fala. Olha só, designa coisa ou pessoa que está distante de quem fala, porém próximo a quem se fala. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Percebam, em uma frase apenas Jesus pega alguém que está longe, aquele que tem os mandamentos, esse é o que me ama. Ele estava longe, mas porque ele tem os meus mandamentos, ele agora está perto. Aleluia. Aquele que tem é longe, mas esse que me ama é aquele que está perto. Em uma frase apenas, Jesus pega alguém distante e traz para perto dele. Por quê? Porque você obedece os mandamentos do Senhor. Isso é uma prova de que você ama ao Senhor. Amém? Glória a Deus. A nossa atitude de amar a Deus nos traz para perto dele. A atitude de amar ao Senhor. Tiago 4, 7, 8 diz assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele vos chegará a vós. Quando nós nos aproximamos de Deus, ele se aproxima de nós. Aquele que tem os mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado meu Pai, e também o amarei, e me manifestarei a ele. A nossa atitude de obediência a Deus nos levará a algo sobrenatural, pois não apenas seremos amados, mas o Senhor vai se manifestar. Mas quem é aquele que vai guardar os mandamentos, que vai obedecer os mandamentos do Senhor? O que ama. Se você não amar, você não vai conseguir. Se você não amar o Senhor, os mandamentos do Senhor serão muito pesados para você. Nós cristãos, como nós ouvimos a palavra mandamento, automaticamente nós associamos essa palavra a um número, certo? Qual o número? 10. Eu acho engraçado, eu não tenho medo de responder. Não tem nota não, irmão, pode responder. 10, não é? Quando nós ouvimos mandamento, já vem lá na nossa cabeça Moisés, 10 mandamentos, tem um monte de regra lá. Mas entenda, o texto que Jesus disse aqui de João 14, Jesus não está falando dos 10 mandamentos. Jesus não está falando daquilo que Moisés tinha deixado antes de ele vir, não. Até porque ele disse que os mandamentos de Moisés eram muito úteis. E hoje, na verdade, toda a lei que gere a justiça do mundo inteiro é baseada nos 10 mandamentos. Só que Jesus não estava falando dos mandamentos de Moisés. Jesus estava falando dos mandamentos dele. E quais são os mandamentos de Jesus? Como que eu posso saber quais são os mandamentos do Senhor? Nós falamos quando Jesus falou, e aí foram questionar ele sobre os mandamentos de Moisés, né? Ele falou, não, isso aí é muito pouco. Na verdade, dos 10, vamos resumir em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Porque se você amar a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo, você não vai matar, você não vai roubar,
Você não vai trair, você não vai adulterar, você não vai olhar para a mulher do próximo. Você ama o próximo, como você vai querer ficar olhando para a mulher dele? Como você vai querer o bem do próximo se você ama ele? Isso é impossível. Então Jesus estava dizendo que isso, se você cumprisse os 2 primeiros, os outros na verdade se cumprem automaticamente. Só que os mandamentos que o Senhor está dizendo aqui, irmãos, os mandamentos de Jesus, não são esses 2 mandamentos apenas. Os mandamentos do Senhor têm a ver com tudo que Deus, muitas vezes, Jesus fala conosco no nosso dia a dia, e nós muitas vezes deixamos de obedecer. Fica muito genérico falar que nós amamos a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a ti mesmo. Mas eu quero dizer que o mandamento do Senhor pode ser hoje para você, ou amanhã você vai naquela casa daquela pessoa e fala de Deus para ela. É um mandamento ou não é? Percebam? É totalmente diferente e agora o negócio ficou mais sério. Porque é muito genérico a gente falar amar a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Só que agora Jesus está dizendo que os mandamentos dele é tudo que ele der como ordem. Qualquer coisa que Jesus te pedir será um mandamento. Mas então nós precisamos perceber o que é o mandamento do Senhor para nós. O que Jesus tem falado ao seu coração? Faça isso. Não para não. Continua. Quantas vezes você começou e parou? É um mandamento do Senhor, mas aí você não ouve. Você retrocede. Deus está te pedindo algo e você não ouve. Você não quer fazer, você quer fazer do seu jeito. Porque o seu jeito é o seu jeito. Mas só que aquele que tem o mandamento do Senhor e os guarda, esse é o que ama ao Senhor. Jesus, ele fala conosco em todo o tempo. Glória a Deus. Nós cristãos temos nos acostumados a sermos o quê? Passivos. Muitas vezes religiosos. Qual é a nossa ideia sobre um bom crente? Vamos lá. O que é ser um bom crente para nós? É um cara que trabalha, certo? Que não fala palavrão. O que mais? Vai para a igreja todo domingo, não falta na célula, lê a Bíblia, jejua de segunda-feira, quarta, quinta. O que mais que é um bom crente? Não rouba, não mente por irmão, não fica magoado com o irmão por nada, nem por tudo, perdoa. O que mais? Dá o dízimo, se dispõe a ajudar na igreja. Isso aí é um crente bom, certo? Só que, irmãos, o padrão de Deus é muito elevado. Isso na verdade é religiosidade. Porque se você só deixa de fazer o que te disseram que você não podia fazer, na verdade você não está fazendo nada. Nada como? Nada mais que sua obrigação. Se eu era um ladrão, nunca fui, irmãos, só um exemplo. E aí eu chego e falo para os irmãos: irmãos, essa semana eu não roubei ninguém. E aí, o que ele fez de bom? Nada. Não fez nada. Na verdade ele nunca devia ter roubado. Essa semana vem um cara, o cara se converte e era um assassino. Glória a Deus, chega na cena e fala: essa semana eu não matei ninguém, nem pensei em matar. Aleluia, não, eu falo: irmão, na verdade você nunca devia ter pensado em matar. E aí a gente acha: nossa, glória a Deus, ele não pensou em matar ninguém. Não, ele nunca deveria ter pensado em matar. Essa semana eu não pensei na mulher de ninguém. Antes eu era muito sem vergonha, mas passou uma mulher bonita, eu nem olhei. Glória a Deus, não. Por quê? O que é isso? Ele nunca deveria ter feito nada disso. E aí a gente está acostumado como religioso a achar que isso na verdade faz a pessoa uma super pessoa. Não, na verdade ele só está entrando no caminho daquilo que deveria ser aquilo que para nós deveria ser o padrão natural. E a pessoa vem para a igreja e a gente começa a valorizar um testemunho que na verdade não é um testemunho. Porque uma pessoa que é um assassino, isso é um testemunho, ela tem que deixar de matar? Na verdade é um testemunho. Eu quero saber o que ela vai fazer a partir de agora que ela encontrou Jesus. O que ela fez não adianta nada. Qual é a glória? E aí as pessoas acabam exaltando essas pessoas como se isso fosse a glória. Mas a glória é a partir de agora que você encontrou Jesus. O que você tem feito para ele? Você matava? E agora quantas pessoas você já salvou do inferno? Através da sua vida. E as pessoas começam a contar um testemunho e a gente se empolga e a gente acha que isso é legal. Irmãos, você deixar de fazer as coisas erradas não é glória para você. E nem contar que você fazia também. E às vezes a gente acaba valorizando, e isso sempre me incomodou, valorizando aquilo que a gente fazia. Mas e agora que você parou de fazer? O que você faz?
Você parou de usar droga. Parabéns, na verdade você nunca deveria ter usado. Mas e agora, o que você está fazendo? Você parou de beber. Nunca deveria ter bebido. Mas e agora, o que você faz? Porque na verdade o Evangelho não tem a ver com aquilo que nós deixamos de fazer. Tem a ver com aquilo que nós fazemos a partir do momento que nós encontramos com Jesus. Porque nós vamos ser o que? Um monte de religioso que agora sabe o que é certo e o que é errado. Nós não fazemos o que é errado mais. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Não estou querendo menosprezar a história de ninguém. Mas eu quero dizer que muito mais valor tem aquilo que você fez ou que você faz a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus. E se você não faz nada, eu quero dizer que seu testemunho é um testemunho vazio. Porque não adianta você ter encontrado com Jesus em meio ao lamaçal de pecado e a partir de agora que seus olhos foram abertos, você não faz nada para que outras pessoas que estavam no lamaçal de pecado sejam alcançadas pelo Senhor. Entendam, irmãos? O meu testemunho não é o que eu deixei de fazer, porque o que eu fazia era errado. Na verdade, eu devia ter vergonha do que eu fazia. Eu sempre falo, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso testemunho. Muito cuidado. Porque às vezes parece que a pessoa quer impressionar os outros com o testemunho. Na verdade, não impressiona ninguém, tá? Só traz escândalo, muitas vezes. A pessoa fala, nossa, aí ó, como que Deus pode perdoar? As pessoas não entendem o amor de Deus. Eu entendo. Então a pessoa pode falar o que for aqui. Pode vir o Hitler, que matou não sei quantos mil judeus. Pode vir ele aqui, eu creio que Jesus pode perdoar ele. Porque a graça e o amor do Senhor é para todos. Mas a questão é que muitas pessoas vão acabar se escandalizando com esse testemunho, porque para mim é muito triste. Alguém que foi usado muito pelo diabo, é ou não é, irmãos? Qual a glória disso, irmãos? Os irmãos estão me entendendo? Amém. Glória a Deus. Os mandamentos de Jesus são a despeito ou a respeito de você fazer alguma coisa. E não simplesmente nós nos sentarmos numa posição conformado e dizer, não, agora eu não faço mais nada. Porque, irmão, não é só não fazer nada. O Senhor nos chamou para fazer. Amém? Percebam, hoje é domingo. Domingo, dia de culto, né? Dia do Senhor. Pare para pensar, quantas igrejas estão se reunindo nesse momento para adorar ao Senhor? Milhares de pessoas estão em templos grandes, pequenos, com milhares de pessoas, com dezenas de pessoas, com algumas pessoas. Mas e aí? O que isso tem mudado na sociedade? Como que está a nossa cidade? Está menos violenta? Irmãos, nós precisamos entender que na verdade não adianta a gente não fazer algo. Deus nos chamou para fazer alguma coisa. Deus nos chamou para obedecer os mandamentos dele. Na verdade, o que importa é o que nós temos feito. O que Jesus mandou eu e você fazer. O que vai fazer com que nós possamos sair da nossa zona de conforto para agradar o coração de Deus. Muitas vezes Deus vai treinar o nosso coração através de uma circunstância para nos dar aquilo que nós queremos. Qual que é o maior sonho de nós, todo crente? É que a vontade de Deus seja igualzinha à sua, é ou não é? Na verdade, você não quer que a sua vontade seja igual a de Deus. Você quer que a vontade de Deus seja igual à sua, é ou não é? Fala a verdade, irmão. Eu queria que a vontade de Deus fosse igualzinha à minha. Mas na verdade, o que Deus quer? Que eu entenda. É que a minha vontade tem que ser igual a dele. Porque Ele é o Deus. Ele sabe o dia de amanhã. Então, às vezes nós queremos lutar, não, Senhor, mas o Senhor não está entendendo. Nós não falamos com palavras, mas as nossas atitudes demonstram que nós queremos que o Senhor se convença de que a nossa vontade é a melhor. Entenda, a vontade do Senhor é a melhor. Muitas vezes, graças a Deus, a vontade do Senhor sempre vai prevalecer sobre as nossas. A não ser que você seja alguém relutante em fazer a vontade de Deus. Muitas vezes as pessoas se achegam a algumas igrejas, e graças a Deus, eu tenho convicção aqui que todos que nós apresentamos aqui hoje, para a glória de Deus, não é esse caso. Mas as pessoas às vezes mudam de igreja, por quê? Porque querem uma igreja que aceitem ela do jeito que ela é. É ou não é? Não, eu vou para outra igreja, porque essa igreja não aceita isso. Aí você vai. Ah não, eu vou para outra porque agora... E aí a pessoa fica pulando de igreja em igreja, por quê? Porque não entendeu que na verdade não é o que nós queremos, é o que o Senhor quer. Porque se nós não tivermos revelação de que a vontade de Deus tem que ser feita a despeito da nossa, você vai ficar indo em várias igrejas. E no começo sempre é mil maravilhas, mas quando você entender da sua responsabilidade como corpo de Cristo, você vai ver que não é tão simples assim. Qual que é o desejo das pessoas? Aí a pessoa vai para uma igreja e fala, não, gostei dessa igreja. Não, mas por que você gostou daqui? Ah, porque na outra igreja eu não podia fazer isso. Não, calma aí. Está errado.
O que você não podia fazer? Deixa eu avaliar para ver se eu estou errando. Porque você não podia fazer lá alguma coisa até. Porque não é a questão, não é nós fazermos ou não. É nós entendermos que nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Nós somos igreja aqui hoje, não porque nós não queremos fazer coisas que outras pessoas fazem ou deixam de fazer, mas porque nós entendemos que o centro da vontade de Deus é que nós alcancemos essa região onde nós moramos. É só por isso. Não é por causa de regras, não é por causa de questões humanas, não. É porque nós entendemos que é tempo de nós irmos atrás das pessoas que estão perdidas perto de nós. Amém? Glória a Deus. Como que Jesus nos ensinou a orar? Seja feita a tua vontade. Ou seja, o Senhor Jesus já falou, não é a sua vontade, discípulo. Não é a sua vontade, filho, é a vontade de Deus. Então para de questionar a vontade de Deus. Eu só poderei fazer a vontade de Deus quando eu deixar a minha vontade de lado. E irmãos, isso é muito sério, porque nós não queremos deixar a nossa vontade de lado. E aí a gente ora por orar. Senhor, faça a tua vontade. Faz nada, você não quer que Ele faz. Então é por isso que muitas pessoas às vezes pulam de igreja em igreja, atrás de alguém que te fale algo que te agrada. Como me incomoda a pessoa que vai atrás de profeta. O maior profeta está debaixo do seu braço, às vezes, na sua TV, no seu celular. É a palavra de Deus. Tudo que alguém pode falar para você já está aqui. É porque às vezes nós somos preguiçosos. É mais fácil alguém orar e falar, Deus mandou eu falar isso, isso e isso. E aí se empolga. Aí as pessoas sabem, não, lá tem um profeta. Vai todo mundo lá. Mas vê se quer pagar o preço, seguir os mandamentos. Irmãos, isso aí é religiosidade. E atrás de profecia, não que eu sou contra não, viu, irmãos? Se alguém tiver uma palavra de Deus, como algumas irmãs, alguns irmãos já falaram várias coisas aqui, já falaram que sonharam, que Deus, eu estou esperando Deus fazer. Como Deus sempre falou comigo através de muitas pessoas. Desde pequeno, desde meus 10 anos de idade, Deus me deu uma palavra. E até hoje essa palavra queima no meu coração. Não sou contra a profecia. Se tiver, pode mandar. Mas saiba, Deus, Ele quer falar com você pessoalmente. Aleluia. Porque os mandamentos do Senhor, eles são, para um é uma coisa, para outro é outra. O Senhor vai te mandar fazer algo que talvez Ele não mande eu fazer, mas para isso você precisa ouvir dEle. Deus não é um homem de recado. Por que Deus precisa toda vez a vida de outra pessoa para falar comigo? Eu tenho um relacionamento com o Alex. Nós somos amigos. E aí toda vez que o Alex quer falar uma coisa, ele fala pro dele e fala para mim. Que relacionamento é esse? Entenda, Deus é meu amigo. Ele pode falar diretamente com você. Por que você só se empolga quando vem alguém falar algo de Deus? Por que você não se empolga em perguntar para Ele mesmo? Fala com Ele no seu quarto. Ele vai falar tudo que Ele pode falar para outra pessoa. Mas parece que a gente até se arrepia quando a gente ouve aquela palavra. Eis que te digo. Fala, Jesus, já começa a falar língua estranha. Mas eis que te digo, está lá no seu quarto. Deus quer falar dos mandamentos. Se você seguir os mandamentos, você vai se sentir amado por Ele. E Ele vai se manifestar a você. Olha só, irmãos, profecia é algo maravilhoso. Mas saiba, Deus quer ter um relacionamento não apenas de recado com você. Um amigo não vive de recados. Nosso Deus é nosso amigo. Ele quer muito mais do que dar recados para você. Amém? Quando Deus libertou o povo de Israel, e essa foi uma experiência muito profunda de Moisés, o Senhor disse o quê? Qual era o plano principal de Deus para aquele povo que rejeitou o plano de Deus? Deus falou que ia fazer daquele povo o quê? Uma nação de reis e sacerdotes. Por que reis e sacerdotes? Porque naquela época, antes do Espírito Santo vir, só entrava na presença de Deus quem era rei ou sacerdote. O que Deus queria com isso? Que todo o povo pudesse entrar na presença de Deus e ouvir de Deus. Todo mundo tinha acesso. É esse o plano de Deus. Mas percebam, o povo não quis isso. O Senhor falaria diretamente a eles. E aí quando Deus se manifestou ao povo a primeira vez, o que aconteceu com o povo? O povo ficou com medo. A Bíblia diz que o Senhor se manifestou por meio de trovões, relâmpagos, sonidos de buzina e montes fomegantes. Imagina que mover. Você está no meio do deserto e aí Deus vai vir falar com você. Nós somos crentes e a gente já ia começar a dançar, rodopiar, cair no chão, porque nós gostamos desse mover. O barulho ia nos atrair, não ia? Eu seria atraído. Sabendo que Deus está no meio do trovão, pode vir um raio na minha cabeça, eu quero é Deus. Mas o que o povo disse? Moisés, vai lá você falar com Deus. E o que ele te falar, você fala pra gente. Por que isso? Se Deus queria falar com todos.
Eles rejeitaram ouvir diretamente de Deus. Foi eles que rejeitaram. Deus queria falar, Deus falou que aquela seria uma nação de reis e sacerdotes, mas eles rejeitaram. Quantas vezes Deus tem tentado falar com você, mas você rejeita a voz de Deus no seu coração, e você prefere que outra pessoa venha e fale? Quantas vezes? O povo judeu pediu para que o Senhor que Moisés falasse com ele. Isso está lá em Êxodo 20:19. Olha só o que eles disseram. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Ou seja, Moisés, se for para alguém morrer na presença de Deus, que morre você, porque nós temos medo da presença de Deus. Olha só que importante, que princípio poderoso. E realmente Moisés, todos os dias que ele entrava na presença de Deus, ele morria um pouco mais. A Bíblia diz que ele era muito nervoso, matou um homem, nós já falamos sobre isso aqui. Mas depois, o que aconteceu? De tanto entrar na presença do Senhor, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Toda vez que nós entrarmos na presença de Deus, um pouco de nós pode morrer. E esse é o desejo de Deus, que nós morramos a cada dia, para que o Senhor venha viver em nós, para que o Senhor apareça. Não tem como nós e Deus aparecer. Ou aparece nós, ou aparece Deus. O desejo do Senhor é falar conosco pessoalmente. Você só entenderá qual é o mandamento do Senhor para a sua vida se Ele falar pessoalmente com você. Então tome cuidado com isso. Aquele que tem os mandamentos, aquele que ouve do Senhor, aquele que está com seus ouvidos abertos, esse é o que ama o Senhor. E se alguém amar ao Senhor, será amado dele. Eu queria falar rapidamente sobre dois testemunhos que estão na Bíblia, para que fique claro para nós que ouvir e obedecer ao mandamento do Senhor fará toda a diferença na nossa vida. Primeiro, queria falar sobre um homem, Ananias. Ananias foi um homem que foi usado por Deus. E a Bíblia diz que, um certo dia, um homem chamado Saulo estava indo a caminho de Damasco para matar os cristãos. Ele tinha cartas de autorização para matar os cristãos. Só que a Bíblia diz que o que aconteceu com Saulo? O Senhor encontrou ele no caminho de Damasco. E aí apareceu uma forte luz, mais forte que o sol. Imagina uma forte luz, mais forte que o sol. Nenhum cavalo aguenta, nenhum homem aguenta. E aí o cavalo caiu, Saulo caiu e ficou cego. E aí o que Jesus diz? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala, mas quem és tu? Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas vai, entra na cidade, fica em tal casa, que no tempo certo eu vou trazer resposta para você para algumas coisas. Estou parafraseando aqui, que está escrito no texto para nós ganharmos o tempo. E aí, existia nessa cidade de Damasco um homem chamado Ananias, homem de Deus. E a Bíblia diz que Jesus foi lá e falou com Ananias: Ananias, tenho algo para você. Olha só, ele ouvia Deus. Ele ouvia Deus. Ele ouvia os mandamentos do Senhor. E aí Jesus falou o que para ele? Ananias, você vai lá na casa de Judas, tem um homem lá chamado Saulo, você vai orar por ele. Aí Ananias, intimidade com Deus, falou: não, Senhor, esse homem aí é muito bruto, ele veio aqui para matar todos os crentes, acabar com tudo. O Senhor não está entendendo, Jesus. Jesus falou o que para Ananias? Vai, que esse homem é muito importante para mim e para a obra de Deus. Olha só o que acontece, irmãos. Ananias falou o que para o Senhor, diante do mandamento do Senhor? Eis-me aqui, se o Senhor quer que eu vou, eu vou. Por mim eu não iria. Ananias deixou claro isso. Se fosse por mim, deixa esse homem cego, porque ele é perigosíssimo. Mas ele falou, eu vou. E aí imagina Ananias saindo da casa dele, falando para a mulher dele: eu vou lá orar por Saulo. A mulher dele: você está maluco? Não, mas Deus falou. Que Deus falou? Vai orar de novo. Não, Deus falou, eu falo com Deus todo dia. Ananias era um simples cristão. Nem um holofote sobre a vida de Ananias. Nós só ouvimos falar de Ananias aqui. De Paulo nós ouvimos falar e falamos muito dele. Mas Ananias foi instrumento de Deus. Por quê? Porque ele ouviu o mandamento e obedeceu. E aí quando ele chega na casa com toda a convicção do que ele tinha ouvido de Deus, bate na porta, Judas abre: o que você quer? Saulo está aí? Aí Saulo ouve Ananias lá. Quem está aí? Não, homem, Ananias. Jesus já tinha falado para Saulo antes que Ananias viria para orar por ele. Olha só, Jesus ele sabe aquele que obedece a ele.
Antes de falar para Ananias ir lá, Jesus já tinha falado para Paulo, que era Saulo até esse momento, que Ananias iria. Mas só que Jesus nem tinha perguntado para Ananias ainda se Ananias aceitava ir. Por quê? Porque Jesus confiava em Ananias. Quando Jesus confiar em você, Ele vai falar com você. Ele vai falar. Ele precisava de alguém. Ele falou para Saulo 3 dias antes. Ananias foi no mesmo dia. Quando Saulo ficou cego, Jesus já disse que um tal homem chamado Ananias ia até a casa de que ele ia ficar para curar ele da cegueira. E a palavra de Deus diz que Ananias correu para ele com toda a convicção, a autoridade de Deus. Chegou lá, orou. A Bíblia diz que quando ele terminou de orar, as escamas dos olhos de Paulo caíram. Ele já falou: você entendeu o projeto de Deus? Entendeu? Então vamos ali que eu já vou te batizar. Já batizou, foi um mover. Foi precioso para Paulo, foi. Mas imagine Ananias, todo o galardão que Paulo teve, ou que vai ter na eternidade, passou pela vida de Ananias. E Ananias será recompensado por isso. Por quê? Porque ouviu e obedeceu o mandamento do Senhor. Só porque ele obedeceu ao mandamento do Senhor. Quantas vezes eu tenho falado para você, faz isso, e você tem relutado a fazer? Quantas vezes eu tenho falado, se dispõe, você fala: não, Senhor, tem tanta gente na minha frente, cheguei agora. Ah não, eu tenho tanta coisa para fazer, Senhor, não vou fazer. Só obedeceu. Só isso que Ananias fez. E o Senhor usou a vida dele poderosamente. Outro exemplo. Pedro era um homem muito usado por Deus. E aquele já era um grande apóstolo reconhecido pela igreja primitiva. Mas a Bíblia diz que existia um homem gentil chamado Cornélio. E Cornélio estava orando e jejuando, que ele tinha ouvido falar. Não foi uma pregação, mas ele tinha ouvido falar sobre Jesus. E o Espírito Santo de Deus já estava movendo algo na vida dele. E aí Jesus, através do Espírito Santo, falou com Cornélio sobre Pedro. Mesmo princípio. Cornélio, manda os seus homens ir na casa de tal casa, na outra cidade, atrás de Simão Pedro. Chama lá, bate em tal casa, que eu vou trazer algo novo para a vida de vocês. O que ele fez? Foi lá. 3 dias antes também, foram buscar Pedro. No dia que eles estavam chegando lá, Pedro, depois do almoço, talvez com a barriga cheia, dá um sono, né? Foi dormir no telhado. Aí começou a ter uma visão. Descia um lençol, amarrado nas 4 pontas, cheio de animal imundo para os judeus. E Jesus falava para ele: mata e come. Ele falava: não vou matar, não vou comer. Não. Longe de mim comer coisa imunda, Senhor. Senhor, desceu de novo, mesmo lençol, comendo animal. Mata e come. Senhor, não vou comer. Pedro era embaçado, né? Não tinha entendido. Desceu de novo. Senhor, não vou comer. E acaba o sonho, com ele falando que não ia comer. Alguém acordou e falou: Pedro, tem alguém te chamando lá embaixo. Chegou lá embaixo, eram os homens de Cornélio. Depois você lê, eu vou dar as referências para os irmãos. Só para a gente ganhar tempo. Aí os 2 homens de Cornélio falaram o seguinte: nosso Senhor mandou vir aqui, porque parece que Deus falou com ele e falou para a gente levar vocês, nós vamos sair daqui sem você. E aí Pedro ainda eu acho que nem se lembrava do sonho mais, né? Não, se é algo de Deus, foi para outra cidade, povo gentil. Chegando lá, olha só o que diz a palavra do Senhor. Que poderoso. Glória a Deus. Olha só, a partir do verso, lá em Atos 10. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pois, por que razão mandaste chamar-me? Pedro perguntou para Cornélio. Aí disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de mim. Envia, pois, a Jope e mandar chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. E esse será hospedado em casa de Simão, está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto ao mar. E ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Perceba, a ficha de Pedro começou a cair. Olha só o que Pedro fala: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo.
A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando paz por Jesus Cristo, e Jesus o Senhor de todos, essa palavra vos bem sabeis, visto por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. A esse ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse a ele, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Irmãos, perceba que poderoso. Pedro obedeceu. E o Senhor, Pedro não tinha nem terminado de falar ainda. Pedro ainda estava falando, ou seja, não foi por causa da palavra de Pedro que o Espírito Santo de Deus desceu. Não foi por causa da palavra de Pedro que eles ficaram empolgados, ficaram emocionados, não. É porque aquele que tem o mandamento e o guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado de meu Pai. E eu também o amarei e se manifestarei a ele. Pedro obedeceu, foi a casa daquele homem, quando ele entendeu que na verdade aquilo não era animal, mas que Jesus tinha vindo para todos. E ele começou a falar sobre aquilo que Jesus tinha feito, por causa da obediência de Pedro. O Senhor se manifestou naquele lugar e houve um grande derramar do Espírito Santo de Deus, e aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. E eu fico imaginando Pedro, mas não fiz nada, eu nem terminei de falar. Eu imagino Pedro até contrariando, eu quero terminar a palavra, eu nem terminei. E o Espírito Santo, por quê? Não é aquilo que a gente faz, mas é assim quando nós obedecemos. Aleluia. É só obedecer. É só obedecer. Quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor vai se manifestar a nós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, e o Senhor, Ele quer nos dar direções. O Senhor quer que a igreja avance. E nós não podemos achar que nós iremos avançar apenas baseado em 2 mandamentos que muitas vezes nós achamos até impossível de se cumprir. Amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas. Mas Deus, Ele quer muito mais. Ele quer falar com você todos os dias. Deus tem mandamentos e direções para mim e para você como igreja, todos os dias. E deve ser o desejo do nosso coração como igreja, andarmos ajustados à vontade de Deus. Irmãos, esse deve ser o nosso sonho. O dia em que a igreja estará totalmente alinhada à vontade de Deus. Adorar da maneira que Deus adore. Evangelizar da maneira que Deus quer que a gente evangelize. Falar aquilo que Deus quer que nós falemos. Essa é a vontade de Deus. Nós precisamos buscar isso. Não existe nada melhor nessa vida do que a manifestação do Senhor. Ele quer se manifestar a nós quando nós obedecermos aos mandamentos dele. O que Deus quer conosco nesta noite, irmãos? Nos levar a outro nível. Um outro nível do evangelho, de entender que é muito mais do que vir na igreja ou ir na célula. Deus tem falado muitas coisas para cada um de nós aqui, que muitas vezes você tem relutado, muitas vezes você tem ignorado Deus. E aí você fala depois, quando as coisas dão errado, por que eu não ouvi o meu pensamento? Deus tem falado, e aquele que obedece, esse é o que o ama. E se você me amar, eu te amarei, o Pai te amará, e nós nos manifestaremos a você. Muitas vezes, irmão, nós vemos as pessoas sendo usadas por Deus, homens e mulheres sendo usados por Deus, e aí nós pensamos, quando que isso um dia vai acontecer comigo? Quem nunca pensou isso? Eu penso isso sempre. O evangelho, irmãos, não é um evangelho do abacadabra, que até enrola a minha língua, que já é um pouco presa. Não é num piscar de olhos. Há um princípio. Nós só seremos realmente usados por Deus quando nós obedecermos o mandamento do Senhor. Todo aquele que é usado por Deus, ou quem já foi usado por Deus, ou teve alguma manifestação de Deus na sua vida,
partir desse princípio de obedecer às ordens do mestre. Vá para o outro lado. Se não obedecer, não vai ter. O que Jesus disse na multiplicação dos pães e peixes? Corta o pão, corta os peixes e começa a dar para as pessoas. Se eles não tivessem obedecido o mandamento, foi ou não foi o mandamento? Jesus mandou. Jesus não pediu, se vocês quiserem, vocês cortam. Jesus nunca vai pedir para você. Jesus vai dar uma ordem. Sabe por quê? De querer ser o Senhor. Ou não é? O Senhor faz o quê? Ele pede por favor? Não pede por favor. E aí o que eles fizeram? Não, Jesus, nós vamos passar vergonha, vamos cortar. Não, eles obedeceram o mandamento e os pães se multiplicaram. Imagina, irmãos, olha o princípio. Quando você obedece, o Senhor faz milagres. Por causa de obediência, não questionaram. Quando Jesus manda cortar os pães e começar a dar para as pessoas, eles começaram, irmãos, o que foi que fez o milagre acontecer? Obedecer ao mandamento. O Senhor mandou, ele obedeceu e por isso receberam. A manifestação de Jesus é uma recompensa que podemos experimentar na prática por obedecer aos mandamentos do Senhor. Entenda, se Deus te mandar orar por alguém, ore. Se Deus mandar falar para alguém, às vezes Deus manda você falar só para a pessoa, Jesus te ama, e você fala, não, mas isso é muito pouco. Mas às vezes aquela pessoa sai de casa decidida a se matar porque acha que ninguém ama ela. E aí na verdade você só chegar no ônibus e falar para ela, Jesus mandou dizer que te ama, vai resolver a vida dela. Aí você fala, não, isso é coisa da minha cabeça, vou falar para a pessoa. Deus está mandando você falar, fala. Deus mandou você orar por um enfermo. Eu fui no hospital, tinha uma pessoa lá, eu senti tanto no meu coração de orar por ela. E por que não orou? Na verdade você não sentiu no coração. Deus mandou você orar e você deixou de obedecer o mandamento do Senhor. Mas no meu emprego, o que vão pensar de mim? Aquele que obedecer os meus mandamentos, esse aqui eu me amo. E se me amar, será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e se manifestarei a Ele. E aí você obedeceu, orou pelo enfermo. O que vai acontecer? Vai ser curado. Se obedecer o mandamento do Senhor. Irmãos, isso é um princípio muito poderoso. Quantos aqui querem ser amados pelo Senhor? Amém. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós precisamos entender que nós não podemos apenas querer fazer as coisas. Fazer qualquer um faz, irmãos. Tem pessoas muito melhor do que nós, mas tem poucas pessoas querendo obedecer os mandamentos do Senhor. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Os irmãos podem subir, por favor, da equipe de louvor. Eu queria que você parasse para pensar nisso. Quantas vezes Deus tem falado para você algo? Eu quero dizer que a maioria das vezes aquilo que Deus vai nos pedir é totalmente diferente da nossa vontade. Porque o nosso Deus é Deus, Ele é poderoso, Ele sabe de todas as coisas. Para Ananias, curar Paulo parecia algo que não tinha sentido nenhum. Na verdade, para Ananias era melhor que Deus já tivesse matado ele. Para Pedro, ir na casa de um gentil, falar de Jesus, que ele achava que era só para eles, era algo sem nenhum sentido. Mas quando ele viu a manifestação do poder de Deus e o Espírito Santo batizando aquelas pessoas, ele entendeu que obedecer faz todo sentido. A multiplicação dos pães e peixes só aconteceu por causa de um mandamento obedecido. E a minha pergunta para você hoje é: você tem obedecido os mandamentos do Senhor? Quantas vezes Deus tem falado ao seu coração? Quantas vezes? E você tem rejeitado a voz do Senhor? Eu quero dizer para você que rejeitar o mandamento do Senhor, de acordo com aquilo que Jesus disse, é não amar a Ele. Isso é muito claro. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, se você não guarda os mandamentos, se você não obedece os mandamentos, quer dizer que você não está amando a Deus. Ou tem amado pouco, ou tem amado num nível que não te proporciona obedecer ao Senhor. Mas se você o amar, você será amado por Ele. Como é bom nós nos sentirmos amados por Deus. Já é bom nós nos sentirmos amados pelas pessoas. Eu me sinto tão bem no meio dos irmãos. Eu me sinto tão amado por vocês. Isso me faz bem. Mas eu quero te dizer que se sentir amado por Deus é o que vai fazer toda a diferença na sua caminhada.
Eu queria louvar com o cântico que nós louvamos com o segundo cântico. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca anseia por chuva. Corça é um animal que, quando o salmista fala sobre esse texto de ansiar por água, é porque ela estava correndo um grande perigo. E a corça, quando fugindo do seu predador, ela corria pelo meio do mato e desesperadamente ela conseguia por saber nadar por lá no rio. E aí o predador dela não pegava ela. Esse era o anseio pela água, de não morrer, de não ser morto. Qual é o seu anseio por obedecer à vontade do Senhor? O Senhor quer se manifestar a nós. Como eu disse, o Senhor falou algo no meu coração, que muitas pessoas estão secas por causa da circunstância, não conseguem nem ouvir ao Senhor, mas o Senhor quer abrir os seus ouvidos espirituais, porque só será amado por Deus, só terá a manifestação de Deus na sua vida, na sua família, aquele que obedece aos mandamentos do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor. Acima de todas as coisas, porque eu quero ser amado pelo Senhor, e eu quero que o Senhor se manifeste a mim. Eu quero cada vez mais me sentir amado pelo Senhor. Eu queria que você viesse aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Se você entende esse princípio da obediência acima de qualquer coisa, eu quero orar por você, porque Deus tem algo novo para nós. O Senhor quer se manifestar, e o Senhor quer falar com você. Muitas vezes nós achamos que é só vir para a igreja, mas aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quantas vezes eu tenho falado para você, tenho te cobrado algo que você não quer obedecer. Se Deus tem falado com você, eu quero hoje orar pela sua vida, porque o Senhor quer se manifestar a você. Aleluia. Você sabe, Deus tem falado com você. Deus tem falado. Deus tem falado, não é esse o caminho, não é por aí, eu tenho algo melhor. Espera, confia. E muitas vezes você não tem esperado, muitas vezes você tem feito com as suas mãos.
Hoje o Senhor quer derramar uma água viva sobre a sua vida, sobrenatural. Se você tem relutado a obedecer os mandamentos do Senhor, que Ele tem falado, eu sei que o Senhor tem falado. Hoje é o dia de você se render ao Senhor. Se render. Eu vou te obedecer, Senhor. Eu vou te obedecer. Se é isso que o Senhor quer que faça, eu vou fazer. Porque na verdade o que eu mais quero é me sentir amado pelo Senhor. O que eu mais quero é ver a manifestação do Senhor na minha casa, na minha família, na minha vida. Eu preciso. Muito melhor do que ser recompensado pelo Senhor é ser amado por Ele. Mas ser amado trará recompensa para você. Nós vamos continuar louvando. Eu queria chamar os líderes. Nós vamos orar pelos nossos irmãos. Todos, venham, orem. Se você está no seu lugar e você precisa vir, venha. Não se sinta acuado por alguma acusação. O Senhor tem mandamentos para você, específicos. Deus tem coisa grande para fazer através das nossas vidas. Mas Deus só vai fazer através daquele que ouve o mandamento e o guarda e obedece ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor.